Olá pessoal, paz e graça, tudo bem? Aqui é seu irmão em Cristo, Leovânio Silva, e estamos agora dando continuidade ao primeiro vídeo, onde nós estávamos ali falando sobre a leitura de conveniência. Falávamos um pouco ali acerca do eunuco com Filipe, né? A forma tremenda como o Espírito Santo conduz Filipe até o deserto para ter um encontro com aquele que estava lendo as Escrituras, mas que não estava tendo um entendimento pleno do que o texto estava ali dizendo. Pois bem, nós vivemos um momento, né, dentro da contemporaneidade onde muitas pessoas fazem uma leitura, né, de conveniência. O que é essa leitura de conveniência? É buscar textos bíblicos que sustentem a minha ideia. Não são textos bíblicos que sustentem a ideia das Escrituras, a ideia de Deus, o que é que Deus entende sobre casamento, o que Deus entende, ou não só entende, como estabeleceu o casamento, as relações entre pais e filhos, a relação se pode ou não pode comer o sangue, a questão lá em Levítico, a questão do sangue, né? E tantos outras doutrinas, outros assuntos que a Bíblia trata, e que não assuntos instituídos pelo homem. Nós não cremos que esses assuntos foram instituídos pelos homens. O apóstolo Paulo toma até o cuidado quando ele aconselhando ali algumas pessoas, os casais, inclusive em especial, ele sinaliza que essa doutrina, aquele ensino que ele estava dando ali, era um ensino que vinha oriundo de Deus. Era ele como tendo um relacionamento com Deus, tendo uma certa compreensão das Escrituras, uma certa maturidade espiritual, ele tinha essa capacidade de poder orientar as pessoas de uma maneira, inclusive, que dialogava em alguma medida com as Escrituras. Mas ele tem o cuidado ali de dizer que era um ensino que vinha dele. E hoje, em muitas igrejas, na tentativa, né, esse pastor, esse pregador, né, de validar os seus ensinos, de sustentar o seu ensino, ele diz que foi revelado por Deus, né? Geralmente ele utiliza a revelação. Um termo muito comum, principalmente nos meios pentecostais, se você crê, é Deus, se não crê, é Deus do mesmo jeito. Ou seja, você fecha ali a possibilidade de debate, de contestação, porque se é Deus que está falando, que vai ser louco de dizer o contrário, né? Então, se é Deus que fala, então todos têm que obedecer. O que não é verdade, né? Muitas vezes esses pregadores, essas pessoas, utilizando de má fé, pegam o texto descontextualizado, têm um sonho qualquer, né? Uma suposta revelação, e agora eles ensinam essas coisas para as pessoas, e as pessoas acabam abraçando. E observe que eles vão sustentar esses sonhos, essas revelações, buscando textos na Bíblia que supostamente dialoga com o seu pensamento, né? Então isso, basicamente, é isso que é a leitura de conveniência. É quando eu faço uma leitura de um texto bíblico segundo as minhas convicções, não segundo o que o texto está me dizendo, não segundo o que o texto está me revelando. E lá em 1 Timóteo, Paulo traz uma leitura interessante, que dialoga com isso que nós estamos falando. 1 Timóteo 1,7 diz o seguinte, vou ler do 6, do que desviando-se alguns, se entregaram às vãs contendas, querendo ser mestres da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Olha que coisa, né? Paulo aqui sinalizando que havia pessoas que, desviando-se, alguns
entregaram as vãs contendas. E é isso que nós estamos vendo. Pessoas que têm se desviado do bom caminho, seguido as vãs contendas, né? E ele diz mais, querendo ser mestres da lei, ou seja, pessoas que querem ser mestres. Hoje tem mestre de tudo, hoje o camarada faz na faculdadezinha, ou até mesmo ele nem vai a uma faculdade, mas ele diz que é mestre, ele diz que é doutor, ele diz que é especialista nisso, naquilo, e ele diz aqui, querendo ser mestre da lei, e não entendendo nem o que dizem, ou seja, eles não sabem o que dizem, e nem o que afirmam. Olha só, por isso que nós precisamos examinar as Escrituras, por isso que nós precisamos ter esse cuidado, porque esses mestres, esses falsos mestres que estão aí, eles não sabem o que dizem, eles não sabem o que ensinam, pois eles se desviaram do bom caminho, eles se perderam, e por eles estarem perdidos, estão infelizmente conduzindo muitas outras pessoas ao engano, ao distanciamento de Deus. Então eu quero convidar você a ler as Escrituras, a entender, a buscar o entendimento que vem do alto, o entendimento que vem de cima, para a sua maturidade, para o seu crescimento espiritual. Que Deus em Cristo abençoe e nós voltaremos com a terceira parte desse vídeo.